Bem-vindo a mais uma aula da série da insegurança à prosperidade. Todas as terças-feiras estamos aqui nos encontrando às 19h30 para construir uma carreira em crescimento da insegurança à prosperidade. É isso mesmo, às terças-feiras, às 19h30, temos aula gratuita para te tirar da insegurança, das dívidas, da insegurança de não sobrar dinheiro no final do mês, da insegurança de não saber o que fazer com o seu dinheiro, da insegurança de ter uma renda insuficiente e caminhar rumo à prosperidade. Eu sou Rosiane Sâncio, eu sou especialista em finanças pela Fundação Getúlio Vargas, e também sou especialista em gestão de pessoas e liderança. Eu trabalho há mais de 16 anos no mercado de empresas privadas no setor financeiro e um diferencial da minha carreira foi entender que ao longo do processo de administração de finanças empresariais, a gente acaba esquecendo de olhar as finanças pessoais. E no ambiente corporativo eu entendi que muitos profissionais capacitados não conseguem administrar a sua carreira, a sua vida e as suas finanças pessoais. E acabam deixando as finanças de lado e as finanças elas acabam impactando negativamente a vida desses profissionais, tornando esses profissionais mais improdutivos, podendo trazer problemas físicos e psicológicos. É isso mesmo, gente. O problema financeiro ele causa muitas coisas a mais do que apenas dívidas. E focado nesse resultado, o que eu fiz? Eu conciliei a minha carreira de gestora financeira com a carreira de consultoria e mentoria financeira e desenvolvimento de carreira e desenvolvimento profissional. Por quê? Porque um profissional bem remunerado, um profissional que tem a estrutura financeira equilibrada e que consegue se manter no mercado de trabalho, gerando mais rentabilidade, é um profissional mais feliz, é um profissional completo. Nós trabalhamos com completude e eu vim trazer para vocês hoje o tema da aula que é o segredo para sair das dívidas e caminhar rumo à liberdade financeira. Sabrina, muito obrigado pela presença. Gláucia, Raquel, José Martins, Newton, Cida, muito bem-vindos. Nós vamos começar hoje uma aula que é fundamental. Qual é o passo para sair das dívidas e conquistar a liberdade financeira? Sair das dívidas para conquistar a liberdade financeira não é uma tarefa fácil, não é um caminho que vai ser trilhado da noite para o dia. Muitas pessoas, por diversas questões, tanto familiares quanto culturais ou no meio onde estão vivendo, acabam se endividando. E esse processo de endividamento não começou da noite para o dia e também não é assim que ele vai se transformar. Nessas aulas que nós estamos tendo da insegurança à prosperidade, nós estamos aprendendo passo a passo, degrau por degrau, como é sair da insegurança das dívidas, insegurança financeira, para atingir a prosperidade. Quando falamos em prosperidade, não estamos falando apenas em finanças, não estamos falando apenas em dinheiro. Dinheiro é muito importante, mas estamos falando de prosperidade como um todo. O que é uma vida próspera? Para mim, uma vida próspera é ter saúde, é ter bem-estar, é poder proporcionar saúde e bem-estar à minha família e à minha próxima geração. E como que eu faço isso? Tem diversos fatores e entre eles existe o fator finanças, que é o que mais nós vamos abordar. Mas o que uma pessoa endividada pode ter? Pode ter problemas para dormir, pode ter improdutividade no trabalho, ela pode ter diversos outros fatores que estão ocasionando, que estão sendo causados por causa do endividamento. E como que a gente pode fazer para mudar isso? É planejamento estratégico. Hoje você conhece qual é a sua fonte de receita? Com certeza vocês devem estar se perguntando, essa é fácil, eu tenho meu contra-cheque no final do mês e eu sei exatamente quanto eu recebo. Se você tem esse sentimento que você conhece a sua receita, deixa aqui nos comentários. Você realmente conhece a sua receita todo mês? Você sabe qual é o valor que entra na sua conta? Deixa aqui nos comentários para mim saber. E as despesas? As despesas nem todo mundo tem na ponta da língua, é isso mesmo?
Às vezes acabam tendo gastos que não são necessários ao longo do mês e ao mesmo longo do mês a gente não consegue perceber isso. E quando chega no final do mês a gente recebeu bastante, mas gastou bastante e fica no 0 a 0. É a famosa corrida dos ratos. Vocês lembram daquele experimento com ratos que a gente costuma ver na TV? Que o rato roda, roda, roda e não sai do lugar? É exatamente esse processo que muitas pessoas estão presas. E hoje o processo de desenvolver a sua capacidade de sair dessa roda dos ratos é o que vai mover você. E como que faz para isso acontecer? Como que essa engrenagem ela vai ser girada e como que isso é possível? Primeiro passo que a gente precisa fazer é um orçamento familiar ou um orçamento individual, dependendo de qual é a sua situação. Identificar suas receitas, as suas despesas. E identificar se essas despesas elas são essenciais ou não essenciais. E baseado nisso, você vai começar a ter um planejamento estratégico para a quitação de dívidas. Se você identificou uma dívida de R$1.000, como você vai fazer para pagar essa dívida? Você precisa construir uma meta que seja de forma abrangente, mas que ela seja inteligente. Você precisa buscar todas as variáveis que você tem para criar uma meta específica, mensurável, no prazo que você deseja e que seja alcançável. Não adianta você querer pagar uma dívida total no mês de hoje, sendo que você não tem esse recurso disponível. Ah, mas eu pego um empréstimo. Você vai ter a dívida do empréstimo. Você está trocando de dívida, está trocando de credor. Então, o primeiro passo para você sair da dívida e conquistar a liberdade financeira é você entender qual que é a sua situação atual, é fazer um diagnóstico. E depois disso é criar um planejamento estratégico de metas. Você sabe criar metas de forma inteligente? Como você tem criado as suas metas? O que você tem feito? Suas metas têm resultados? Você consegue alcançar os resultados? Cá para nós, numa conversa muito mais profunda e íntima agora. Quantas vezes a gente cria metas e não consegue cumprir? E qual que é o motivo? Só um minutinho. Quantas vezes a gente cria metas e não consegue cumprir? Qual que é o motivo? Eu não queria aquela meta que eu criei? Possivelmente não. Quando a gente cria uma meta, é realmente uma coisa que a gente quer muito, que a gente anseia muito. Mas a gente pode estar criando essas metas de forma errada. E aí, quando você cria uma meta de forma não inteligente, de forma não assertiva, você acaba tendo dificuldades no meio do caminho. Eu costumo assimilar muito as metas financeiras com metas nutricionais. Mulheres presentes vão me entender um pouco mais. Se a gente vai no nutricionista, a gente fala assim: eu queria perder uns 3 quilinhos. Todas as mulheres, seja ela qual peso for, querem perder 3 quilinhos. E o nutricionista vai passar a tabela e você, em algum momento, você vai seguir a tabela. Mas se você tiver com dificuldade de alcançar, se ele passar uma dieta muito restrita, você não vai conseguir cumprir. E quando a gente fala em finanças, é a mesma coisa. Quando você tem dificuldade de criar as suas metas financeiras, você abre uma janela muito grande para que essas metas não sejam conquistadas. E o que a gente precisa fazer? Como ter uma visão realista das metas? O José está perguntando onde investir para conseguir a liberdade financeira. José, segura um pouquinho. Eu preciso falar um pouquinho mais sobre metas, mas ainda nessa aula eu vou te explicar alguns tipos de investimento para a gente conseguir a liberdade financeira. Mas lembra, a liberdade financeira ela se constrói com o tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do caminho. Então, quando a gente está falando de metas e de planejamento financeiro, até para os investimentos, José, é uma coisa mais assertiva. A gente precisa de ter planejamento. O primeiro passo para conseguir a liberdade financeira é ter planejamento. Você sabe exatamente a sua receita e a sua despesa no mês? Se você sabe, qual é a sua sobra de caixa? Existe sobra de caixa? Ou realmente você está recebendo e pagando, recebendo e pagando? O que a gente pode entender disso? Que o planejamento estratégico precisa ser desenhado de acordo com a sua realidade, o seu orçamento. Não adianta você querer
colocar no planejamento, no orçamento, uma meta que está fora de ser alcançada na sua realidade financeira. Vamos supor que você tem um salário de R$5.000 e você coloca por mês que você vai investir R$5.000. Como que você vai fazer isso? Como que você vai sobreviver, vai pagar as despesas com moradia, com aluguel, com residência, com alimentação, com transporte? É difícil. Então você precisa criar metas realistas. E qual é o benefício disso? A partir do momento que você aprende a criar metas realistas, você consegue ver a transformação. Quando você realiza uma meta, você tem uma sensação muito grande de conquista e de realização. E isso te impulsiona para novas metas. Então é muito importante que você construa mecanismos que te ajudem a estruturar metas alcançáveis, específicas, mensuráveis, metas inteligentes. E o que é um questionamento comum? Eu não tenho tempo para planejar minhas finanças. Eu não tenho dinheiro, então eu não vou mexer com isso, nunca sobra mesmo. Meu pai era pobre, meu avô era pobre, minha mãe era pobre, por que para mim vai ser diferente? Esses questionamentos estão na maioria das mentalidades, e essas mentalidades são mentalidades fixas. E nós estamos trabalhando aqui da insegurança à prosperidade para criar mentalidades financeiras de crescimento. E o que isso quer dizer? Que mesmo que os meus avós tenham sido mais humildes financeiramente, mais pobres, que meus pais tenham sido mais humildes financeiramente, mais pobres, isso não quer dizer que eu também precise ser assim. Isso não precisa me definir. A partir de hoje, com conhecimento, com investimento, com planejamento, você pode romper a barreira que os seus avós, que os seus pais não conseguiram e transformar a sua realidade financeira e a realidade financeira dos seus filhos, da sua família e da sua geração. Sim, é possível com uma simples mudança de mentalidade financeira. Parece um papo muito fácil, né? Muito simples. Então, eu vou mudar minha mentalidade financeira, eu vou botar a mão na cabeça, eu sou rica e tudo isso vai se resolver. Não é isso. Transformar a mentalidade financeira é desconstruir crenças limitantes e planejar estrategicamente metas financeiras inteligentes. Qual que é o principal erro para sair do endividamento ou para construir a liberdade financeira? É não ter planejamento ou criar um planejamento de forma incorreta. E o que a gente pode fazer? É um passo simples, que é criar um orçamento. E dentro do orçamento olhar. Eu bato nessa tecla do orçamento porque sem ter um mapa, como que você consegue chegar ao lugar que você precisa? Hoje a gente tem com muita facilidade o Waze e o Maps no nosso celular. Então qualquer lugar que a gente precisa ir, a gente olha, pede o localizador para direcionar e segue as instruções que o mapa está falando até a gente chegar no nosso destino. E com finanças não é diferente. Quando estamos falando de finanças, o orçamento é o mapa, que ele vai me dizer o quanto eu recebo e o quanto eu gasto. E a partir da análise desse mapa, eu consigo identificar aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Você está completamente satisfeito com a sua realidade financeira? Ou realmente você precisa mudar, realmente você quer alcançar a liberdade financeira? É isso que você precisa entender. Qual é o seu papel em relação às suas finanças? Você é o único responsável por isso. Então, a partir do momento que você tem um mapa estratégico, que é o seu orçamento, você consegue desenhar novos caminhos. Se o caminho que você está seguindo agora não é o melhor caminho possível, você vai conseguir desenhar um novo caminho. É isso mesmo. E a partir deste novo caminho, você vai alcançar novos destinos. E o novo destino tem o nome de liberdade financeira, de prosperidade, de vida completa, de riqueza. Tem o nome de que você quiser, porque você que constrói o seu destino. Respondendo a pergunta do José que ele fez anteriormente, no planejamento estratégico, no orçamento, nós fazemos planejamento estratégico para investimento. E onde investir para conseguir liberdade financeira? Não existe fórmula mágica para alcançar a liberdade financeira. E por quê? Cada pessoa tem um diferencial, José. E o que acontece? Existem 3 perfis básicos de investimento: o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. Se você tem um perfil mais conservador, o que você se propõe a fazer? A aplicar os seus recursos financeiros
em investimentos de ativos que não tenham muito risco, porque você tem aversão a risco. Todos nós, seres humanos, temos aversão a risco. Se hoje você tem 10 mil reais, você quer que seu dinheiro valorize ou que ele desvalorize? Com certeza você quer que valorize. Então, para você ter a garantia de maior segurança e estabilidade, você vai aplicar, José, numa renda fixa. O que são renda fixas? CDBs, títulos públicos. E aí o seu dinheiro ele vai trabalhar para você de forma mais segura. Nos CDBs, por exemplo, eles possuem um fundo garantidor de crédito de até 250 mil reais. Então esse dinheiro está assegurado. Agora, se você tem um perfil mais moderado, você pode misturar renda fixa, tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs, com ações, por exemplo, que já são que é uma renda variável. E o que isso quer dizer? Que você tem um leque de oportunidade para você investir com um pouco mais de risco, mas que também tem um pouco mais de rentabilidade. Ao longo do tempo, para quem tem um perfil arrojado, aplicar em renda variável, ações, fundos de investimentos imobiliários, fundos de investimentos de multimercado, com conhecimento, vai te trazer maior rentabilidade. Mas lembre-se, quanto maior a rentabilidade, maior é o risco que você vai assumir. E quando estamos falando em investimentos, em liberdade financeira, não importa qual é a rentabilidade, qual é o crescimento que você vai obter. Importa o tempo. Se você tem um investimento que te dá 1% ao mês durante um mês, é pouco. Mas se você investe isso por 30 anos, qual é a rentabilidade que vai ter? Então, José, respondendo a sua pergunta como arrojado, vai para o mercado de capitais, ações, fundos de investimentos, mas você precisa buscar conhecimento, porque é arriscado, você tem que ter uma margem de segurança de erro e você vai fazer o seu dinheiro trabalhar ao longo do tempo. Essa é a melhor coisa que você vai fazer. E lembre-se sempre, não é uma indicação de investimento e pode haver perdas no caminho. Então, você tem que medir e mensurar o mercado, estudar o mercado, a economia do país, para entender qual é o risco que você está correndo. Tem um site chamado Fundamentos, onde você consegue entender, por exemplo, se você for comprar ações, qual é o histórico daquela empresa, qual é o ativo daquela empresa, quem é o CEO que está trocando, qual é o valor por ação, quais são os projetos para os próximos anos, porque você está comprando um pedaço da empresa. Então você precisa estudar o mercado, você precisa conhecer mais. Nesse sentido de investimentos, de endividamento e de trocar a sua mentalidade financeira, nós temos diversos fatores. E o maior deles é a construção de metas. Então você não precisa esperar o ano de 2025 começar. A gente já começa assim, tá chegando um ano novo, vou construir novas metas. Não, construa suas metas a partir de hoje. E como construir as metas de maneira inteligente? Porque se você não construir suas metas de maneira inteligente, você pode atingir o resultado que você espera, sim. Mas pode demorar mais. Desculpa, gente. Ou no pior dos cenários, você pode não alcançar o seu resultado. E isso é frustrante e isso não é o que a gente quer. Nós estamos falando hoje de como sair das dívidas e conquistar a liberdade financeira. E para fazer isso é preciso entender se você tem dívida, entender quais são os seus ralos financeiros e passar para construir metas específicas, mensuráveis, metas que estão dentro da sua realidade e no tempo ideal para você. Por exemplo, se você tem uma meta financeira de criar uma reserva de emergência em 12 meses, será que realmente 12 meses é interessante para você? Você vai conseguir criar a sua reserva de emergência em 6 meses, em 8 meses, em 15 meses? Então, o passo mais importante para você sair das dívidas e conquistar a liberdade financeira é você chegar ao ponto de que você consegue fazer suas metas financeiras de forma inteligente, de forma específica, mensurável e alcançável. E a partir das suas metas, construindo pequenas para maiores, maiores, maiores. E com o passar do tempo, você vai ver grandes resultados na sua vida. Sair da dívida é um passo
o primeiro passo, se você tem dívida, não é o melhor momento para você investir. A melhor coisa a fazer é quitar as suas dívidas. Depois que você quitou as suas dívidas, criar um fundo de emergência. E depois que você criar um fundo de emergência, partir para os investimentos e depois de diversificar, buscar maiores rentabilidades. A decisão que você toma hoje, ele pode ser um começo para uma nova jornada de prosperidade. Então, como sempre nas nossas lives, eu quero deixar um desafio para vocês, de você analisar como você está criando as suas metas financeiras. Você consegue criar as suas metas de forma inteligente? Você sabe o que é uma meta SMART? Gostaria que você analisasse isso, colocasse no papel uma meta financeira que você tem e analisasse se ela é realmente uma meta financeira inteligente. E a partir de então você vai conseguir entender. Então, como desafio para vocês é pegar o seu orçamento, que é o mapa da sua estrada para a prosperidade, e entender onde você está e aonde você vai chegar. Se você não tem um orçamento, você vai precisar construir um orçamento. Não tem para onde correr nesse sentido. E depois que você tiver um orçamento, identificar a sua situação atual, você vai construir a sua ponte até o seu destino, sua escada, que é a prosperidade, que é a riqueza, que é a liberdade financeira, que é uma aposentadoria mais cedo, que é uma educação melhor para os seus filhos. Cada um tem a sua liberdade financeira desejada, cada um tem a sua prosperidade desejada. E eu quero já deixar um convite para vocês. Na próxima terça-feira, dia 29 de outubro, nós teremos o workshop exclusivo, que vai ser via Meet, então vai ter participação de vocês, eu vou falar com vocês, a gente vai conversar, eu vou te ensinar a construir metas financeiras inteligentes. Teremos uma sequência de lives hoje, amanhã e na quinta-feira para falarmos um pouco mais disso. E na quinta-feira as vendas do workshop elas estarão abertas. E se você quer garantir a sua vaga com exclusividade, entra no link da bio, tem um grupo no WhatsApp exclusivo para você entrar, para você se cadastrar, para quando as vendas começarem, você ser avisado de imediato, para você não perder vaga, porque as vagas são limitadas. Como é um evento fechado, ao vivo, que eu vou dar atenção para todo mundo, são vagas limitadas, tá certo? Então, nos vemos amanhã. E amanhã nós vamos falar de um tema muito importante também, que é como as metas inteligentes podem transformar ainda o seu 2024 para você começar o ano de 2025 com o pé direito. Eu espero vocês amanhã. Agradeço muito a participação de vocês. Vocês fazem muita diferença. E se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei hoje, se tiver mais dúvidas, José, Laisla, Priscila, Cat, Cleomária, Alessandra, Vanessa, Nilza, Desenvolver RH, Cida, deixa no privado, manda manda direct que eu respondo a todo mundo, tá joia? Encontro vocês amanhã. Fiquem com Deus e desejo uma semana incrível para vocês, gente, porque nós estamos aqui, estamos vencendo mais um dia com saúde e com bem-estar, e isso já é incrível demais. Tchau, tchau.